Deus. Amém. Irmão, enquanto nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, se nessa noite você trouxe uma oferta, se você trouxe seu dízimo, é a oportunidade que você tem para sair do seu lugar e apresentar ao Senhor. Amém? Nós vamos orar. Erga suas mãos a Deus, vamos clamar ao Senhor. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas provas, as nossas adversidades. Nós oramos a Deus para que seja o Senhor a continuar cuidando de nós, ó Deus, em cada uma delas. Em nome de Jesus, Deus, cuida de cada um dos teus servos aqui nessa noite. Cuida, Senhor, de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que aqui estão. Desde Deus que nos acompanha nessa transmissão ao vivo. Cuida, Senhor, a cada dia mais e mais do teu povo que se chama pelo seu nome. Cuida, Senhor, do povo que aqui é a ti, que clama ao Senhor, que exalta o teu santo nome, que bendiz, ó Pai, ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, ouve o nosso clamor. Atende, ó Pai, a nossa oração aqui neste lugar nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, continuar desfrutando do agir sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós adoramos ao Senhor, oferte a casa de Deus para essa noite. Em nome de Jesus. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Segue os muros, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Glória a Deus. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor nesse momento, esse tempo de louvor, de adoração na Tua presença, o nosso dízimo, a nossa oferta, a vida daqueles, ó Pai, que têm sido fiéis ao Senhor, que têm permanecido, Deus, crendo na provisão, no sustento do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua bênção, que a Tua vitória continue alcançando a vida dos irmãos na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Você está feliz com o Senhor? Quero lembrar os irmãos que domingo nós temos escola bíblica dominical às 8:30 da manhã. E à noite
né, o nosso culto de louvor e adoração às 19 horas, amém? Quero lembrar os irmãos também, dia 27, né, o último sábado desse mês, nós vamos realizar um encontro para casais, lá no sítio da irmã Isamin. Então vá se preparando aí, você que deu o seu nome, que fez a sua inscrição, para que essa data seja uma data abençoada para nós, enquanto igreja, lá no sítio, em nome de Jesus. É um tempo que a gente está separando para passar com o Senhor. A gente está preparando também, sim, para tentar fazer da melhor maneira possível. Tenho certeza que vai ser de Deus para nós, esse tempo lá, esse momento, em nome de Jesus, amém? Se você ainda não acertou, acerte aí a sua inscrição com a Edileia. Nós precisamos comprar, já estamos comprando algumas coisas antecipadas, né? Então é muito importante aí que você já faça aí o seu acerto direitinho, pelo menos até domingo, né? Para que a gente possa trabalhar aí com liberdade, poder organizar para que tudo saia bem, o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Quando você encontrar, se coloque de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 1. O texto diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, voltou novamente ao templo. Todo o povo vinha até ele, e sentado lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em flagrante adultério. Fizeram-na ficar em pé no meio de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejá-la, tais mulheres. E tu, o que nos dizes? Diziam isso para experimentá-lo, e terem assim motivo para o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo sobre a areia. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, saíram um por um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher no meio de onde ela estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu a mulher: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, nós estamos aqui nessa noite diante da Tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo. E eu oro, Deus, ao Senhor, para que por intermédio da Tua palavra o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado sobre nossas vidas aqui neste lugar. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui tendo a certeza de que aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Texto singular dos Evangelhos. João, capítulo de número 8, relata a história de uma mulher pega em flagrante adultério e apresentada diante de Jesus. Esse texto
ele teologicamente e também a nível de vida prática, tem muito a nos ensinar a respeito de algumas coisas. Para a gente não poder ficar vagando na história que nós acabamos de ler, eu quero deixar para você algumas informações importantes a respeito do texto. E esse texto, ele tem diversas coisas que nós podemos extrair de dentro dele, para poder aprender princípios relacionados à nossa caminhada cristã. Esse texto não se encontra relatado em nenhum dos outros 3 evangelhos. Apenas João relatou a mulher chamada mulher adúltera. Existem algumas pessoas que acreditam que essa mulher pega em flagrante adultério é Maria Madalena, uma das 3 Marias que caminhou junto com Jesus, que participou do ministério de Jesus. Eu já disse aqui para os irmãos em outras oportunidades, a comitiva de Jesus era formada por 12 apóstolos, o Senhor, 2 ajudantes e 3 mulheres, né? Então eram ou 18 ou 19 pessoas, a maioria dos teólogos concordam que eram 18 pessoas. 3 mulheres, as 3 mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus junto com os discípulos, por incrível que pareça eram 3 Marias, né? João chega a mencionar a outra Maria, a Maria mãe de Jesus e Maria Madalena. Então muitos acreditam que esse texto do Evangelho de João capítulo 8 está aqui para relatar a conversão de Maria Madalena, que após esse episódio, esse acontecimento de João capítulo de número 8, se tornou uma seguidora de Jesus, se tornou um discípulo do Senhor, né? Se tornou alguém que participou do ministério de Jesus durante o tempo todo. Muitas pessoas acreditam nisso, crendo também o fato de nenhuma história estar relatada nos evangelhos à toa. Cada uma delas tem um propósito, e o propósito a qual talvez João relatou no capítulo 8 de seu livro, a conversão dessa mulher pega em flagrante adultério, foi justamente para enfatizar a questão de Maria Madalena e como ela teve a vida transformada e mudada pelo poder do Evangelho. Essa história aqui, ela me chama muita atenção porque ela poderia ter tomado outros caminhos, né? O primeiro deles, nós entendemos e percebemos aqui nesse texto que eles levam essa mulher diante de Jesus para prová-lo, para experimentá-lo. Irmãos, escribas e fariseus queriam colocar Jesus à prova a todo momento. Eles queriam uma brecha para acusar o Senhor. Eles queriam um fio de cabelo, uma linha para puxar, e então eles terem do que acusar Jesus. Isso não acontece apenas com a mulher pega em flagrante adultério. Isso acontece quando os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Isso acontece, por exemplo, quando alguém pega a moeda e pergunta para Jesus de quem se era lícito pagar imposto ou não. Eles tentam pegar Jesus quando Jesus cura alguém no sábado. Alguma palavra que Jesus falava que aparentemente confrontava a lei dos escribas e dos fariseus, não a lei de Moisés, porque em momento algum Cristo confrontou a lei de Moisés, mas aquilo que os escribas e os fariseus acreditavam enquanto lei, quando eles eram confrontados, eles tentavam apanhar Jesus ali a todo momento. Eu estou dizendo isso para você porque eu e você somos discípulos do Senhor. A nossa caminhada, ela é um eterno discipulado. E a cada dia, a cada tempo que passa, nós caminhamos mais próximos, mais perto do nosso Deus, e temos que carregar em nós, no nosso caráter, nas nossas atitudes, nas nossas ações, as ações de Cristo. Então nós vivemos um eterno discipulado. E nesse eterno discipulado, nos colocarão à prova a todo momento. O local onde você trabalha vai te colocar à prova. A família, sua família vai te colocar à prova. A sua roda de amigos, as pessoas que estão em volta de você, vão ser usadas, às vezes por Deus, às vezes pelo próprio inimigo, para colocar você à prova, para ver se é Deus colocando você à prova, a intensidade da sua fé, para tentar extrair de você, se é o Senhor que está te colocando na prova, para ver até que ponto você permanece fiel a Ele ou não. Se é o diabo que vai te colocar contra a parede, ele vai fazer isso para tentar fazer você pecar,
para fazer você desagradar o Senhor, que nós chamamos e conhecemos também como tentação. Eu tenho que aprender, e uma das lições que eu extraio aqui desse texto, é que nós, assim como o Senhor, seremos testados, seremos colocados à prova a todo momento, seja pelo Senhor para ver a intensidade da nossa fé, seja pelo inimigo tentando fazer com que nós venhamos desagradar ao nosso Deus. Então eles colocavam Jesus à prova. Eu serei colocado à prova, eu serei posto à prova. Essa história ela poderia ter outros caminhos, porque quando eles levam essa mulher diante de Jesus e questionam, Jesus poderia ter dado uma outra resposta. Jesus poderia ter perguntado: cadê o marido? Cadê o homem que foi apanhado? Marido não, perdão. Cadê o homem que foi apanhado em adultério com essa mulher? Já que ela foi pega em flagrante delito, a lei de Moisés não dizia que apenas a mulher deveria ser apedrejada em praça pública. A lei de Moisés dizia que uma pessoa apanhada em flagrante adultério deveria ser conduzida para fora dos muros da cidade, e fora dos muros da cidade, o ancião da cidade, como juiz, como sinal de condenação daquela mulher, porque provavelmente o ancião iria apurar todas as provas de que aquele adultério era verídico. Então o ancião pegava uma primeira pedra mais pesada, e essa mulher era deitada no chão, e o ancião atirava a pedra, que era chamada de primeira pedra, atirava a primeira pedra sobre a cabeça dessa mulher. Em 90% dos casos que isso aconteceu, segundo relatos históricos, a mulher morria na primeira pedrada. A primeira pedra é a pedra que matava. Ou seja, o ancião da cidade, após reunir as provas de que aquele crime era verdade, levava essa mulher para fora e executava a vida dessa mulher. E as demais pessoas da cidade, os demais homens, atiravam pedras menores como sinal de concordância. Ou seja, esse juiz, esse ancião, não tomou a decisão sozinho. Nós concordamos com a decisão dele, e aí atira-se pedras menores sobre aquele cadáver, sobre aquela mulher que já estava morta, como sinal de punição por esse pecado. Abre um parêntese. Isso acontece nas páginas do Antigo Testamento. No período da graça, esse ritual, ele não tem mais esse valor significativo dentro dessa intensidade. Deus considerava isso no Antigo Testamento como algo terrível, por conta de alguns princípios relacionados ao casamento. Nós não estamos ainda no encontro de casais, mas é importante ressaltar, para a gente poder entender o peso do adultério nas páginas da Bíblia. Deus criou o homem para conhecer uma mulher, e Deus criou a mulher para conhecer um homem, o seu marido. Quando os dois coabitam, quando há o ato conjugal entre o casal, é um compartilhamento de alma, de sentimentos, e isso Deus criou como bênção na vida do casal, porém para que acontecesse com a mulher com um único homem, e o homem com uma única mulher. Para a Bíblia, todas as vezes que uma mulher dormia com um segundo homem, ou com o terceiro, quarto, quinto, sexto, ou o homem dormia com uma segunda mulher, a segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta, ela estava, ou ele estava se casando com ela novamente. Só para você ter ideia, o assunto para a lei era tão sério, que quando morria o marido, a mulher tinha que casar com o próximo irmão solteiro da família. Ela nem casava fora da família, não, ela permanecia dentro da mesma família, porque a Bíblia trata esse assunto como algo muito sério. O relacionamento conjugal é algo muito sério para ser vivido, né? Então, por isso que a Bíblia traz esse peso sobre o adultério. Deus, no Antigo Testamento, o Deus punitivo, corretivo, o Deus executivo, que alguém falava mal do profeta, saía a ursa do meio do mato e comia as criancinhas.
Aquele que se levantava contra a liderança, a terra se abria e engolia. O povo que murmura no deserto é morto durante a caminhada. O Egito é punido, o exército do Egito é punido quando o Mar Vermelho, aberto para que Israel passasse, se fecha em cima do exército. O Deus punitivo que destrói Sodoma e Gomorra, o Deus do Antigo Testamento, não aceitava falhas relacionais nas páginas do Antigo Testamento. Pastor, então hoje, já que isso não acontece, não vai ser apedrejado em praça pública, o adultério ele pode acontecer? Claro que não, evidente que não. E até digo para você que talvez as punições sejam piores do que, como sempre enfatizo para os irmãos aqui, do que aquelas que a lei exigia. Sabe por quê? A perca da presença de Deus, ela é muito maior e muito mais terrível, no sentido de perca, de coisa ruim de acontecer na sua vida, do que tomar pedradas até a morte, fora dos muros da cidade. Pior do que ser apedrejado até a morte, é viver sem a presença de Deus aqui nessa terra. Então o ato continua sendo condenatório. O adultério, a prostituição são consideradas como obras da carne. E o Novo Testamento diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Talvez ninguém vai te apedrejar em praça pública, talvez não vai cair um raio da sua cabeça, talvez um buraco não vai se abrir e vai te engolir, mas a sua salvação está sendo colocada em risco. Então entende o peso espiritual sobre a vida dessa mulher, dentro do contexto a qual ela está inserida. A lei de Moisés dizia que o casal apanhado em flagrante adultério deveria ser conduzido para fora dos muros da cidade, e lá serem apedrejados até a morte. Jesus resolveria esse problema dessa discussão com os escribas e fariseus com uma única pergunta, dizendo para eles assim: cadê o homem para a gente apedrejar junto? Essa mulher não seria capaz de cometer adultério sozinha. Mas as respostas de Jesus, elas são mais inteligentes, não é? Talvez se fosse eu lá, perguntaria: cadê o homem? E aí o problema acabaria. Talvez o homem, irmãos, essa mulher era uma prostituta. Talvez o homem era alguém conhecido daquela cidade que não poderia ser exposto, por isso que ele não está ali. Talvez era um escriba, talvez era um fariseu, talvez era um político romano influente, talvez era alguém da tribo de Levi, entre os sacerdotes da casa de Deus, e eles não podiam colocar ali alguém que tivesse do que acusar, o problema seria solucionado. Jesus resolveria o problema dessa discussão perguntando: cadê o homem? Mas eles estão ali querendo provar Jesus, colocam aquela mulher diante do Senhor, pegam em flagrante delito e questionam Jesus. Irmãos, se Jesus manda apedrejar essa mulher até a morte, ele estaria compactuando com uma injustiça, porque essa mulher já praticava adultério há muito tempo. Por que eles não pegaram ela antes? Seria uma injustiça. Eles acusariam Jesus de injusto. Você está sendo injusto. Cadê o amor que você está pregando? A graça, a misericórdia, não é essa a nova lei? Você vai ser injusto com essa mulher? Se Jesus absolve essa mulher, eles falariam como acusaram de outras vezes, mas agora teria uma prova pública. Se Jesus libera essa mulher por conta própria, eles falariam assim: quem é você para perdoar pecados? Quem é você para perdoar essa mulher? Ela foi pega em flagrante, que poder você tem? Porque das outras vezes que Jesus fala assim: olha, vai, teu pecado está perdoado, não tinha flagrante de pecado sobre o paralítico que ouviu essa frase, não tinha flagrante de pecado sobre o cego que escutou: vai, os seus pecados estão perdoados. Essa mulher foi tirada do leito do adultério e levada até Jesus, e quando ela chega diante de Jesus, se ele libera, eles teriam uma prova concreta de que ele se colocou na posição de perdoador. No entanto, qual é a posição de Jesus?
concernente a essa mulher. Jesus, o texto diz que ele estava escrevendo pelo chão. Há muitas curiosidades, né, sobre o que Jesus estava escrevendo no chão, mas isso não vinha ao caso naquele tempo, isso não vinha ao caso para aquela situação. E Jesus fala assim: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. A primeira pedra, irmãos, era a pedra que matava. Ela deveria ser atirada pelo ancião. Jesus fala assim: o ancião que não tem pecado, vem cá, e começa então a cumprir aquilo que a lei de Moisés mandava executar. Abre um parêntese. Alguns comentaristas de história daquela época, o próprio Russell Shedd, no comentário de sua Bíblia, chega a afirmar alguma coisa desse tipo, diz que os homens que ali estavam não acusaram aquela mulher porque em algum momento tiveram casos com essa mulher, já tinham pecado contra essa mulher. E aí é como se Jesus estivesse tendo uma revelação do pecado daqueles acusadores ali. É como se Jesus estivesse falando assim: todos vocês que estão aqui já pecaram com essa mulher. Se ninguém aqui tiver pecado com essa mulher, vem cá e atira a primeira pedra. Aí foi aquele negócio assim: gente, eu já pequei com essa mulher, não posso, que senão vai me matar também. Eu perguntei para você, irmãos, cadê o homem? Alguns historiadores acreditam que o homem era, na história de prostituição daquela mulher, o homem que cometeu adultério com ela, era cada um dos homens que estava ali acusando. Se fala assim: quem nunca cometeu adultério com essa mulher, atira a primeira pedra, era para quem cometeu adultério com aquela mulher ir lá tomar pedrada também. A pessoa acordou, pensou assim: não posso. Agora, essa é uma teoria mais exagerada, pelo menos eu considero assim. Tem uma teoria que eu acho mais aceita. Quando Jesus fala assim: aquele que não cometeu pecado, atire a primeira pedra, é porque o que aqueles homens estavam fazendo com essa mulher naquela situação era pecado. Eles pegam a mulher em flagrante adultério, levam essa mulher e acusam. E aí presta atenção: essa mulher poderia ser morta só porque alguém quer colocar Jesus contra a parede. Isso é um pecado. Onde que está o ama o próximo? O não matarás o teu próximo? Esqueçamos de que aqueles homens tiveram algum caso no passado com essa mulher. Eles estão pecando contra essa mulher agora, usando ela como álibi, como laranja, para arrumar um pecado e assim eles acusarem Jesus. Eles percebem o erro que eles estão fazendo. Olha, Jesus fala para eles assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquela situação era pecado, irmãos. Como que alguém em sã consciência atiraria a primeira pedra sobre aquela mulher, sabendo que ele está em pecado fazendo aquilo? Não é um ato de tribunal que está acontecendo ali. O que está acontecendo ali é uma tentativa de pegar Jesus. É um pecado contra aquela mulher. E aí o texto diz que Jesus se inclina e continua a escrever no chão. Isso é interessante demais, porque se tem alguém que não tem pecados ali naquela situação, é Jesus. E o texto faz questão de mencionar que Jesus se inclina e continua a escrever no chão, perto daquela mulher. É como que se Jesus estivesse falando assim: atire a primeira pedra e atire em mim também, que estou aqui com ela. Isso é para a gente poder entender o que está acontecendo no texto. Agora eu cheguei no ponto da história, onde nós vamos extrair algumas coisas aqui, não para o nosso conhecimento, como nós fizemos aqui, mas agora para a nossa vida prática. Quantas vezes, irmãos, em primeiro lugar, nós nos colocamos na posição de acusadores de pecados alheios, quando na verdade somos tão carentes da misericórdia de Deus quanto aquela pessoa que nós estamos acusando. Vivemos num tempo
onde muitas pessoas estão preocupadas demais com o que outras pessoas estão fazendo. Você já reparou como que nós olhamos muito para os pecados das outras pessoas e não olhamos, não conseguimos enxergar o nosso próprio pecado? Isso tem um porquê, né? Isso tem um porquê. Uma das tarefas mais difíceis a ser executada pelo ser humano é reconhecer os seus próprios erros. Jesus disse que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Apóstolo Paulo, no texto da ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, diz assim: então, analise-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. É uma das tarefas mais difíceis a serem executadas pelos seres humanos, reconhecer os seus próprios erros. Por isso que Davi é homem segundo o coração de Deus. O Davi consegue no Salmo 51 olhar para dentro dele e reconhecer os próprios erros. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Não retires de mim a tua presença, não me lances fora do teu espírito, me tire a vida, me tire o trono, me tire a coroa, mas não me tire a sua presença. Saber reconhecer quando você está errado, em qualquer situação da vida. É fácil reconhecer um erro no seu local de trabalho? É fácil assumir um erro? Você está lá trabalhando, acontece um negócio errado, você chega lá e fala assim: fui eu. O fui eu pode custar o seu posto de trabalho. O fui eu pode te custar o xingo do seu chefe. O fui eu pode custar para você agora você tem que pagar. Na maioria das vezes, quando acontece um erro no local de trabalho, a primeira preocupação é transferir isso para outra pessoa. Isso aqui quebrou. Não, fulano de tal estava lá também. Fulano de tal foi primeiro. Eu não tem nada a ver. O primeiro ponto do ser humano é se livrar do erro. Eu tenho certeza que isso acontece onde eu trabalho, isso acontece onde você trabalha, isso acontece onde todo mundo trabalha. Quando acontece uma coisa errada, um sempre quer jogar a bomba para o lado do outro. Quer ver um lugar mais difícil ainda de reconhecer o próprio erro? No casamento. Para qual marido, para qual esposa, é fácil chegar no meio de uma DR e falar assim: desculpa, estou errado. Não é para acabar com a briga, não. Para valer. Para falar assim: não, eu errei, me perdoa. É difícil, irmão, reconhecer os nossos próprios erros. Por que você acha que reconhecer os seus erros diante de Deus seria muito simples? É muito mais fácil julgar o pecado do outro. É muito mais fácil arrancar o cisco que está no olho do seu irmão, do que tirar a trave, o travessão, o tronco de madeira que está no seu olho. É muito fácil falar assim: tal pessoa foi punida por isso, e eu estou sendo preso. É muito fácil, porque nós não somos capazes de julgar as nossas próprias atitudes, as nossas próprias decisões. Na maioria das vezes, irmãos, relacionado à nossa própria imagem, nós só conseguiremos ver coisas boas. A psicologia diz que nós somos pelo menos 3 pessoas. A teologia diz que nós somos 4 pessoas. A primeira pessoa é aquela que você pensa que você é. Você pensa que você é bonito. Você pensa que você é bom. Você pensa que você é inteligente. Você pensa que está com a bola toda. Você pensa que é a última bolacha do pacote. Você pensa que é a última Coca-Cola do deserto. Você pensa. Não é o que você é o que você pensa que você é. A segunda pessoa é aquela que você vende que você é. Quando alguém pergunta para você quem é você, dificilmente você vai citar as suas más qualidades, você vai citar as boas. Eu sou honesto, trabalhador,
bom pai, bom marido, bom no trabalho, faço isso muito bem, cozinho muito bem, lavo muito bem, passo muito bem, cuido do marido, cuido dos filhos, oro bastante, leio a Bíblia, Jesus, estou na igreja. É a imagem que nós vendemos. A imagem que nós vendemos é uma imagem muito perigosa para o nosso tempo, né? E aí nós precisaríamos de uma outra mensagem para falar a respeito desse assunto, porque hoje as pessoas vendem no Instagram, no TikTok, uma imagem daquilo que elas não são, né? Nos stories está tudo uma maravilha. Nos stories a pessoa está sempre bem vestida, bem maquiada, ela fala bem, ela é engraçada. O casamento é uma beleza, os filhos são tudo santo, o emprego dá um dinheirão danado. Nas publicações no Instagram, a imagem que é vendida é uma imagem muito boa. Inclusive hoje nós compramos mais a imagem do que o produto. Repara para você ver os produtos que são vendidos no Instagram. Produtos que são vendidos no Instagram, muitas vezes a pessoa não está nem aí para o produto que ela está vendendo, apenas para a imagem. Há pouco tempo eu perguntei a um influencer digital que eu sigo no Instagram, ele estava fazendo marketing de venda. Eu dou curso, eu sou coach, eu faço, eu aconteço, você vai vender, paga minha aula aqui que você vai vender, eu perguntei ele, eu chamei ele no particular e perguntei, o que você vende? O que vende não é importante o que vende. O importante é a imagem da pessoa, o que ela tem, o que ela está conquistando, o dia que ela está ganhando, o produto, se vai engordar, se vai emagrecer, se o cabelo vai parar de cair, não importa, é só imagem. Na imagem está tudo bem, nos stories está tudo bem, é a imagem que nós vendemos. Posta um story seu hoje, na igreja servindo ao Senhor, aleluia, trabalhando, sou trabalhador. Os boletos atrasados a gente não posta. A gente posta o carro arrumado, o carro estragado a gente não posta, né? Você não põe lá, partiu a oficina, gastar R$1.000, Juninho, com o caminhão, não tem jeito. Não é essa, por que a gente não posta? Nem deveria postar mesmo, porque não é essa a imagem que vende. Eu vou postar no Instagram, não estou falando para você que é pecado não, eu não conheço praia, mas o dia que for na praia eu quero postar lá, partiu praia, o mar. Estou dizendo que é pecado, eu estou falando para você que a imagem que vende é sempre a boa imagem, a imagem que nós vendemos. A pessoa que nós vendemos não é a pessoa quem nós realmente somos. Para a psicologia, a terceira pessoa é aquela que de fato você é. Essa é difícil de descobrir, porque você pensa que você é uma coisa e você vende que você é outra coisa, mas o que você realmente é? Aí eu gosto do Jacó, que se colocou diante de Deus como o germezinho de Israel. Aí eu gosto de Jesus, que mesmo sendo Deus, se colocou como o menor, que mesmo sendo o Senhor, se colocou na posição de servo. Eu disse que a teologia acredita que nós somos 4 pessoas, né? Que além daquela pessoa que nós realmente somos, existe a pessoa que só Deus sabe que você é. Nem você sabe, só Deus sabe. É difícil, irmãos, analisar os nossos próprios erros. Quando esses homens estão ali perto de Jesus, com pedras nas mãos, acusar a pessoa que está pega em flagrante delito, é muito fácil. Graças a Deus, entre aspas, hoje não. No passado a igreja, no geral, não é a Atos não, a igreja no todo, há 10 anos atrás, mesmo antes da Atos existir, a igreja já sofreu mais com acusações. Ninguém poderia ver ninguém fazendo alguma coisa errada, que, pastor, o senhor viu a pessoa fazendo coisa errada? O senhor não vai fazer nada não? Põe no banco, tira do louvor, você vai deixar pregando? A pessoa está na igreja, sim, a gente já sofreu muito com acusações, porque é muito fácil colocar na posição de juiz, mas aquele que eu sou, os pecados que eu cometo, esse texto me ensina a olhar para dentro de mim. Esses escribas e fariseus foram convidados a olhar para dentro de si próprio.
a tentar enxergar e analisar os próprios delitos. Quantas vezes, irmãos, nós preocupamos demais com aqueles que estão errando à nossa volta e esquecemos de olhar para os nossos erros? Talvez você acusa fulano de tal que não ora, você ora. Talvez você acusa fulano de tal de não estar na igreja, você está na igreja. Talvez você acusa fulano de tal de fazer ou de deixar de fazer, você está fazendo. É isso que Jesus disse quando ele fala, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, arranca a trave que está no seu. Nós, aprenda uma verdade sobre o Evangelho, sobre a graça, sobre o Novo Testamento. Nós não estamos mais na posição de juiz. Eu não sou juiz. O Senhor continua sendo juiz. Eu não sou o ancião. Você não é o ancião. Jesus é o ancião. Ele é o maior de todos. Ele é o juiz. Ele é que vai dizer se aquilo é pecado, se a pessoa vai pagar por aquilo ou não. Eu não estou na posição de juiz para poder fazer isso. Jesus fala para eles assim, já que vocês são tão bons assim, atira a pedra. Qual aí não tem pecado? Manda a pedrada. E eu estou aqui junto. Não vou concordar com vocês, que era o que eles queriam. Vou concordar com essa mulher. Se matar ela, tem que matar eu também. Morei na favela em Belo Horizonte, na divisa do Alto Veracruz com o Taquaril. E os dois bairros têm duas boas igrejas. No Alto Veracruz, a Igreja Batista Nacional do Alto Veracruz, pastor Gilmar, pastoreia lá até hoje. E no Taquaril, pastor Jefferson, pastoreia lá também, Igreja Batista Nacional Shekinah até hoje. Teve uma vez, pastor Jefferson estava pregando na boca de fumo lá para o pessoal usando droga, e pastor Jefferson chegou lá e pregando para o pessoal. A polícia chegou, deu batida e pegou droga com o pessoal. Naquela época, hoje, se a pessoa for apanhada com droga, se ela falar que é para uso, dependendo da quantidade que ela tem, ela não vai presa, né? Ela tem a quantidade que ela pode carregar e falar que aquilo é para consumo próprio. Naquela época não. Naquela época pegou com droga, acabou, estava preso. E o pessoal da polícia sabia, conhecia o pastor Jefferson. O pastor Jefferson é conhecidíssimo em Belo Horizonte, até por conta desse tipo de trabalho. A polícia chegou lá, deu batida, o pastor Jefferson pregando para o pessoal, droga no bolso dos meninos, levar os meninos presos. O pastor Jefferson fala assim, vocês vão me levar preso, não? O guarda fala com ele assim, não pastor, o senhor é pastor, a gente sabe que o senhor está aqui querendo ajudar eles, isso não tem nada a ver não. Se você for prender eles, vai ter que me prender também. Olha pastor, já que o senhor está insistindo, julgaram o pastor dentro do camburão, levou o pastor para a cadeia também, irmãos. É claro que ele ficou lá bem menos tempo do que aqueles meninos, né? Que foram conduzidos para a cadeia naquela tarde. 1 ou 2 horas depois, eles liberaram o pastor Jefferson. Mas essa atitude do pastor Jefferson fez com que todos os rapazes que haviam sido presos naquela situação, uns 8 rapazes, todos eles se converteram, foram para a igreja e viraram até obreiro. Porque o pastor Jefferson falou assim, se não vai prender eles, vai prender eu também. É o que Jesus faz aqui nesse negócio. Jesus não concorda com a acusação dos escribas e fariseus, e se coloca na mesma condição daquela mulher, fala assim, olha, vai apedrejar ela? Apedreja eu também. Existe ainda uma terceira linha de pensamento que diz que eles não apedrejaram aquela mulher, porque senão ia ter que apedrejar Jesus. E aquela mulher tem do que acusar, um adultério. E Jesus tinha o que de acusar? Nada. Não dava para apedrejar os dois. Então vamos deixar ela quieta. Isso aqui é um dos princípios da graça. Irmãos, não é uma brecha para que você possa pecar. Não é uma brecha para que você possa pecar. João capítulo 2, João escreve à igreja dizendo assim, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura alguém de vós pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós não temos brecha para pecar. Não temos brecha para pecar. Agora, aprenda uma coisa, no período da graça, se no seu coração tiver arrependimento, Jesus está prestes a perdoar o seu pecado, Ele está com você. É o que Jesus está fazendo com essa mulher. Jesus viu em algum momento no coração daquela mulher,
que ela estava arrependida do que ela tinha feito, naquele momento que ela estava ali. E Jesus se coloca junto dela. Por quê, meu irmão? Quando nós temos um coração arrependido, o Senhor se coloca junto de nós, juntos de cada um de nós. O texto diz que a partir dos mais velhos, eles começaram a deixar as pedras naquele lugar e foi embora. Um a um foi embora depois da fala de Jesus, deixaram a pedra e foram embora. Na hora que todos tinham ido embora, Jesus levanta e fala para aquela mulher assim: onde estão os teus acusadores? Ela responde: nenhum ficou, Senhor, todos foram embora. Jesus vira para ela assim: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Esse texto me ensina a respeito do perdão de Deus. Esse texto me apresenta sobre esse coração arrependido que eu preciso ter. Quando eu cometo alguma coisa errada, quando eu tenho algum delito, eu tenho que me apresentar diante do Senhor. Às vezes, quando eu estou sendo acusado pelos outros, eu não sei de qual pecado você está sendo acusado. Não sei se você está sendo acusado por aqueles que estão à sua volta, como aconteceu com essa mulher. Ou se há algo na sua consciência, no seu coração, que te acusa de algum pecado, de algum delito, de algo que você tenha feito de errado. Mas entenda uma coisa: você entregou sua vida nas mãos do Senhor, é Jesus que está perto de você. Se o seu coração tiver arrependido, não é Jesus que vai te acusar, não é Jesus que vai te condenar, não é Jesus que vai julgar você dentro de um buraco. Se dentro do seu coração tem arrependimento, o Senhor vai te liberar, te perdoar. É o que nós precisamos, irmãos, alcançar diante de Deus um coração arrependido diante das nossas falhas. Nós estamos buscando algumas coisas e esquecendo daquilo que é básico dentro da nossa caminhada cristã. Nós estamos querendo as bênçãos, estamos querendo a prosperidade, estamos querendo as curas, estamos desejando o favor de Deus. Mas deixa eu te chamar a atenção para uma coisa: além dessas coisas que você tem que orar por elas, eu oro por elas, nós não podemos esquecer da graça, da misericórdia e do perdão de Deus sobre nossas vidas. Talvez o inimigo tenha te acusado de algo que você tem feito, talvez a sua consciência tenha te acusado de algo que está errado. Nessa noite, nesse culto da vitória, o Senhor nos convida a sermos perdoados por Ele. Hoje nós não temos mais aquele Deus que é incisivo, nós não temos mais aquele Deus que é cirúrgico relacionado ao pecado. Nós temos um Deus que é misericordioso, que é rico em amor, que está pronto para nos perdoar, que está pronto a fazer de nós o mesmo que Ele fez com aquela mulher. Enquanto todos queriam julgar, enquanto todos queriam condenar, enquanto todos queriam apedrejar, Jesus queria abraçar, Jesus queria amar, Jesus queria ver aquela vida sendo transformada. O desejo do nosso coração precisa ser para que a cada dia nós possamos ser transformados dia após dia, tempo após tempo, momento após momento. Queira o perdão de Deus, queira a misericórdia, queira saber distinguir seus próprios erros. É o que Jesus ensina para essa mulher. Onde estão os seus acusadores? Talvez Jesus precisava falar nada para aquela mulher, sabia? Após todo mundo ir embora, Jesus poderia fazer igual Ele fez com muitos, nas páginas dos 4 evangelhos. Vai, a tua fé te salvou. Vai, seus pecados estão perdoados. Mas Jesus faz uma pergunta para essa mulher: onde estão os seus acusadores? Sabe o que Jesus está falando para essa mulher? Você tem pecado, você merecia ser apedrejada. Cadê os seus juízes? Cadê os seus apontadores? Essa mulher reconhece o próprio: ninguém. Eu tenho pecado e ninguém me apedrejou. Eu tenho pecado e ninguém me condenou. Eu tenho pecado e as pessoas que tinham poder para me punir por esse pecado que eu tenho, foram embora.
Essa mulher consegue olhar para dentro de si. E o poder do Espírito Santo, agora eu já estou alegorizando, o poder do Espírito Santo invade o coração dessa mulher, sem sombra de dúvidas, realiza no coração dessa mulher uma transformação sem igual, a ponto, abre parêntese, dessa mulher ser chamada de Maria, ser considerada a Maria Madalena, a ponto dessa mulher se tornar seguidora de Jesus, discípulo do Senhor, a ponto dessa mulher fazer parte do ministério de Jesus até o final de sua jornada. Poder transformador que agiu na vida dessa mulher por causa do perdão de Deus. Muitas coisas, irmãos, para a gente poder finalizar, travam as nossas vitórias, travam a nossa prosperidade, travam as nossas orações. Uma delas é a falta de perdão daquilo que nós praticamos de errado. A falta do perdão do parente faz falta, muita. A falta de perdoar alguém faz muita falta. Agora, mais falta ainda faz aquele perdão daquele pecado que a gente comete escondido e nunca confessa ele para Deus. E essa falta de perdão trava muito mais do que as outras. Para que a nossa vida destrave, irmãos, para que nós possamos prosseguir, ser abençoado, para que a nossa vitória venha, receba o perdão de Deus, consiga ver dentro de você. É muito fácil ver o pecado do Tiago Márcio, é muito fácil ver o pecado do irmão, da pessoa que trabalha com você, do seu parente, pôr o dedo para ele, fez isso. Muito fácil a gente acusar. Difícil é fazer o que essa mulher fez, olhar para dentro de nós e falar assim: eu merecia ser acusada e todo mundo foi embora. Jesus fala para ela assim: nem eu te condeno, vá e não peques mais. O perdão de Deus foi liberado sobre a vida daquela mulher e ela foi transformada. Meu irmão, o perdão de Deus abre portas, o perdão de Deus cura, o perdão de Deus liberta, o perdão de Deus move, o perdão de Deus nos abençoa, o perdão de Deus tira as barreiras, tira os impedimentos. Tem coisas que nós temos que falar para o Senhor. Hoje eu não estou aqui para falar para você daquele perdão que a gente tem que pedir para o outro. Hoje eu estou aqui para falar do perdão que a gente tem que pedir para Deus. Não importa o tamanho do seu pecado. O pior pecado do Antigo Testamento era o adultério. Era o pior pecado. Para algumas igrejas é até hoje. Para o cristão do Brasil, por exemplo, se uma pessoa cai em adultério, acabou, ela é excluída da igreja, ela não sei, nem se ela arrepender, ela não serve mais, acabou, já era. Era o pior pecado das páginas do Antigo Testamento. Essa mulher está com algo terrível diante do Senhor, e mesmo antes da cruz, Jesus invade o coração daquela mulher com graça e misericórdia. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Não importa o tamanho da sua falha, se tiver arrependimento, o Senhor te perdoa, e a sua vida vai seguir agora com o perdão de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Vamos orar. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos algo a sermos perdoados. Queria pedir ao irmão Marcos para solar alguma coisa aqui enquanto a gente ora. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Faça ao Senhor a sua oração nesse momento, não espere só a minha, não. Ore ao Senhor, peça perdão a Deus por algo que talvez você tenha praticado, tenha cometido, que não foi reto segundo os olhos dele. Talvez você não está precisando do perdão de ninguém aqui nessa terra, talvez você está precisando do perdão de Deus, para que as coisas aconteçam, para que tudo flua, para que o sobrenatural de Deus te alcance, para que o poder do Espírito Santo seja transformador sobre você. Ore ao Senhor nesse momento, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, Pai, nessa noite. Pedimos a Deus que a Tua presença, que a Tua glória, que o mover, Deus,